Vamos acompanhar. Por quê? Por quê? Assim que eu souber, eu falo aqui. Bom, vamos lá. Vale aqui, vale lá, problema aqui, problema colar. Né? Tá. Vocês acham que claramente tem como haver uma evolução, além da inflação, tem como ter um ganho, entre aspas, real, Luiz Carlos, nesse novo acordo coletivo? Você tem esperança disso? Você como representante mor? Pois é, então, eu vejo da seguinte forma. Se em 2010 foi possível, né, na época nós estávamos num atrito feroz, né, sindicato e empresa, várias vezes nós estivemos aqui, né. O atrito era tão sério que o Escavinato concedeu 9% de ganhos reais, fora do acordo coletivo, porque eles não queriam né, dar um certo crédito ao sindicato. Sim. Naquelas nossas pautas. Agora vocês conseguiram. Fomos nós que demos. Exatamente, aquela velha ideia, né? O patrão que concede, mas quem vinha apontando ano após ano das percas, da questão da valorização, éramos nós que tivemos aqui várias vezes, né? Sempre somos gratos ao espaço da Rádio Iguaçu, do teu programa especialmente, né? Então nós apontamos historicamente desde 2007, né, até antes, novembro de 2006, quando iniciei o primeiro mandato. Então, isso culminou em 2010 com 9%, claro, foi parcelado em 2 vezes, mas o que importa é que foi 9% ao ano, né, fora o índice inflacionário. Então, se em 2010 isso foi possível, em 2014 não tem por que não ser possível. Basta buscar na mesma fonte em que se obteve em 2010. Fica por aí a questão. Você já pega uma parte simples. Então, o que eu tenho ouvido falar é que a gestão da Endura, essa administração tem tido um bom resultado. Já ouvi falar que tem sido o melhor resultado dos últimos 8 anos. Então, se tem sido o melhor resultado dos últimos 8 anos, se tem tido o melhor resultado dos últimos 8 anos, não tem porquê em 2014 você não obter recurso, né, buscar fontes de recursos para conceder ganhos reais. Se em 2010, né, foi possível dar 9%, é sempre bom frisar nesse ponto. Apesar de não ter tido sequência, você tem que dar crédito que em 2010, na gestão do Escavinato, teve 9%. Então, busque-se a fonte, que foi concedida em 2010, que você vai ter, né, recursos para conceder em 2014. Então, daí está um dos nossos pleitos, que é a entrada no Conselho de Administração. Se nós tivéssemos um representante nosso no Conselho, hoje eu teria como te dizer de onde que vai vir essa fonte, né, onde que estava essa fonte em 2010, que pode ser, né, novamente retirada para 2014. Então, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu sempre tenho expectativa, esperança, né, de que acordo pós-acordo você evolua, né, porque se você não tiver o mínimo de esperança, você larga tudo e, né, vai pescar, vai seguir sua vida normal, né, mas como você cultiva uma esperança de evolução, então, acordo pós-acordo, a gente sempre tem aquela expectativa, né. Como nós tínhamos expectativa em outubro, novembro do ano passado, de ganhos reais, porque tinha um dispositivo no acordo que previa a volta a negociações em outubro, novembro, com relação aos ganhos reais. Aí a diretoria entendeu que naquele momento não era possível, nós arcamos com esse ônus, porque havia uma expectativa coletiva, né, de um ganho real em outubro, novembro do ano passado, que não veio. Então, ficou adiado para 2014 e eu creio que sim. Só não concede se não quiser, vamos ser bem claros, só não concede se não quiser, porque a fonte existe. Se existir em 2010 e nós estamos melhor em 2014 que em 2010, em 2010 estava ruim e concedeu, porque em 2014 que está bom, né? 2013 teve um bom resultado, 2014 a tendência é se manter esse bom resultado, por que em 2014 não vai ter? Só se você não tiver, né, o foco coletivo, o foco social de valorização, o que eu não creio que seja a visão da Ascani e sua diretoria, assim como a visão do Beto. Então, né, eu mantenho a esperança e a expectativa de que sim, venham ganhos reais em 2014. Bom, eu não tenho mais muito tempo, infelizmente, já são 8h21, tem mais um bloco comercial. Quero que você fale no último bloco sobre aquilo que você tem postado com relação ao Vale Transporte, se você não concorda com a mudança feita com a história da bilhetagem eletrônica. IPI, são os equipamentos necessários, refeições, né, refeitório, o transporte de comida, de alimentos para lá e para cá, refeições, enfim. Como é que anda essas coisas? Fornecimento de marmita, no caso, na comida. Como é que anda isso? A coisa está funcionando de modo geral?
De tudo que você mencionou, a grande falha em 2013, que nós estamos corrigindo em 2014 agora, relacionada a uniformes, que entra na questão de EPI também, né? Teve novamente problemas nos uniformes, aliás é histórico na indústria esse problema com uniformes, né? Não deve ser acreditado unicamente a essa gestão, mas a todas as outras também. Nós não achamos ainda uma forma de esse uniforme ser fornecido, né, no período correto, tanto que agora no ano passado, só no final do ano, é que veio as 2 remessas de uniforme, ainda com algumas falhas, caso dos vigias, que teve vários vigias que ficaram sem uniformes, né? Então nós temos que achar um meio aí de não deixar o funcionário sem uniforme. Senão ele vai ter que trabalhar com roupa comum de casa e não vai poder ser punido por isso, né? Que ele não tem uniforme, como é que ele vai usar? E tem a ameaça de advertência, né? Até mesmo de suspensão se você não trabalhar com uniforme. Mas como é que você vai trabalhar sem o fornecimento dele? Então é um mecanismo ainda que não está funcionando bem na empresa pública e que nós temos que corrigir. Tem, claro, os empecilhos legais relacionados a, como é que se fala, tem que fazer concorrência, não é concorrência, é outra licitação, exatamente. Então nós temos que, de repente, fazer essa licitação com um prazo de antecedência bem, né, para você ter tempo de corrigir. Fizemos uniformes de 2015 para parcear a licitação em novembro. Outubro, você teria tempo hábil de corrigir algum problema e fazer nova licitação. Então, me parece que é por aí o caminho, né? É por aí o caminho. Inclusive, tem um mecanismo de que, por exemplo, se você precisasse de uniformes, porque são 2 ao ano, né? Se precisasse de mais uniformes, você teria direito a buscar mais na empresa, que hoje não está ocorrendo. Então, nós temos que ter um estoque também, um estoque para eventuais necessidades, né, durante o ano. Não apenas 2 burocráticos ao ano, mas o estoque está previsto em acordo, mas não tem sido levado, assim, digamos, a sério, o que nós vamos cobrar agora no 2014, no acordo, para que haja esse estoque no caso de necessidade, né? Tem setores que necessitam de mais de 2 peças de uniforme ao ano, então tem que ter uma reposição, né? E essa reposição não pode ter licitações, pós-licitações, né? Senão você vai acabar trabalhando, igual eu falei, com uniforme, uma roupa, aliás, de casa do dia a dia. Então, de tudo que você disse aí relacionado a refeições, está funcionando bem, cemitérios e rodoviárias estão recebendo, né? Temos pouca reclamação nesse sentido. No geral está funcionando bem, tirando essa parte de valorização salarial, que é importantíssima, né? Essa questão do uniforme tem que ser corrigida também, nós vamos, né, sentar à mesa, digamos, agora ao redor da mesa, vamos negociar, e tenho certeza que nós vamos conseguir um caminho legal em relação aos uniformes, né? E eu ganho real também, né? Tá. Eu vou fazer uma paradinha última, depois você tem alguns minutinhos para falar sobre essa sua manifestação, especialmente na rede social, contrário à bilhetagem eletrônica. Vamos entender por que é que o sindicalista, representante do Citraep, não concorda com a mudança oficializada na semana passada aqui em Toledo.